Olá, paz e bem. Nos encontramos mais uma vez no programa De Todo o Coração. E é com o coração agradecido, mas com o coração aberto para bendizer, para louvar a Deus, que nós queremos também, nesse final de semana, meditar a sua palavra. Muito obrigado pelo seu carinho, mas obrigado acima de tudo pela sua fé. Começa assim hoje mais um programa De Todo o Coração. Venham trabalhar na minha vinha, dilatar meu reino entre as nações, convidar meu povo ao banquete. Quero habitar nos corações, unidos pela força da oração, ungidos pelo Espírito da missão. Vamos juntos construir uma igreja em ação. Pois muito bem, estamos no 25º domingo do tempo comum. A palavra de Deus, ela quase que dá sequência ao evangelho de domingo passado. Recordemos a pergunta de Pedro: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 490? Não, sempre. Perdão é uma atitude de vida. Devemos perdoar sempre, e é o que nosso Senhor nos pede, o perdão por amor a Ele, não pela lei, não pelos cálculos, pela contabilidade, mas o perdão por amor a Ele. Nosso Senhor nos pede o perdão, que nós demos o perdão, Ele não nos pede o esquecimento. Quem esquece tem amnésia ou tem Alzheimer. O que nosso Senhor nos pede é, por amor a Ele, perdoar a quem nos ofende. Pois bem, já o texto deste 25º domingo, ele vai dar uma sequência falando também de uma lamentação, uma certa murmuração que surgiu entre os operários da última hora. Recordemos o texto. Jesus conta uma parábola do patrão, do dono da vinha, que logo de manhã cedo contratou alguns empregados. Mas depois, no final da tarde, encontrou-se com alguns outros operários que estavam sem nada a fazer, desempregados, e contratou-os também eles. Só que no final, a paga, a remuneração do patrão foi a mesma a quem trabalhou durante todo o dia, como também aqueles que trabalharam apenas 1 hora no final da tarde. A murmuração que surgiu, a lamentação que ocorreu, na verdade foi uma inveja. Mas inveja de quê? Se o questionamento foi por algo relacionado com a justiça. É justo eu que trabalhei o dia inteiro ter ganho a mesma coisa de alguém que trabalhou apenas 1 hora? Vamos deixar esse aspecto da justiça de lado, porque a justiça de Deus é diferente da justiça humana. Se fosse pela questão trabalhista, recorrendo à legislação vigente em nosso país, nós poderíamos até, sem medo de errar, que não houve isonomia no contrato de trabalho. Mas o que está em questão aqui não é a justiça de Deus. A questão é bem outra, é a bondade de Deus. Deus nos concede aquilo que Ele quer, por vontade própria, pela sua bondade, pela sua onipotência misericordiosa, não pelos critérios de justiça humana. E é por isso, então, que Deus dá àquele que Ele quer conforme a sua bondade. Às vezes nós pensamos,
eu merecia ou eu não merecia isso, não merecia estar passando por esse problema, por essa dificuldade ou por aquele sofrimento. Mas quem sabe qual foi o critério de Deus? Por que que Deus afinal permitiu que você sofresse, passasse por aquela dificuldade? Ou às vezes nós recebemos uma graça, uma bênção muito grande, às vezes a gente louva, outras poucas vezes a gente lembra de bendizer e agradecer a Deus. Mas quase nunca a gente pergunta, será que eu merecia tudo isso? Será que eu merecia esse prêmio, esse presente, essa dádiva tão grande em minha vida? Pois bem, voltemos ao texto. Quando Jesus vai comentar a parábola e ele recrimina aquela reivindicação dos trabalhadores da primeira hora, Jesus está dizendo para nós que a bondade de Deus pertence a Deus porque Deus é bom, que o amor de Deus pertence a Deus porque Deus é o amor. Deus é a causa primeira, é Ele que origina todo o bem, toda a bondade e todo o amor, cuja essência é Ele mesmo. No entanto, recrimina aqueles trabalhadores pela inveja. Quem somos nós para questionar a bondade de Deus? Quem somos nós, afinal, para criticar o amor de Deus? Dessa forma é que nós devemos censurar, sim, a nossa inveja. Santo Tomás de Aquino, na sua Catena de Ouro, Santo Tomás de Aquino dizia que a inveja origina muitos outros pecados. Ela origina o ódio, ela origina a ganância, origina a vingança, a concorrência. Quantos pecados são originados, são oriundos da inveja? Pense nisso. De outro lado, também, a gente pode recorrer à primeira leitura, que fala a questão do tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Esse tempo da pandemia nos fez recordar muito isso. Aproveite bem o tempo da sua vida. Seja o trabalhador da primeira hora, porque você sabe aproveitar o tempo da sua vida. Procura se converter, procura ser bom, procura ser santo. Não deixe para a última hora. A última hora depende da bondade de Deus. Mas quem sabe qual é a última hora? Às vezes, na última hora, a gente não tem tempo sequer para se arrepender. E outros têm o tempo do arrependimento para expressar: Senhor, por que eu não aproveitei mais? Por que eu não fui mais feliz na minha vida vivendo ao teu lado? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Se há um bem que esta pandemia nos trouxe, foi exatamente esse: pensar na finitude da vida. Quantas pessoas já se foram? Quantas pessoas não esperavam ser infectadas ou contagiadas pelo coronavírus e adoeceram da Covid-19 e perderam as suas vidas? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Seja o trabalhador da vinha, da primeira hora. Aproveite toda a sua vida servindo ao Senhor e usufrua da sua bondade, do seu amor e da sua misericórdia. Meditada a palavra de Deus neste mês da Bíblia, nós teremos agora aquele papo, o Papo de Cruz, com a nossa amiga Lunara. Oi, gente, está começando mais um Papo de Cruz e antes de começar o nosso quadro, eu quero pedir a você que está assistindo um favor, uma ajuda, na verdade. Eu peço que você curta, comente e compartilhe, principalmente compartilhe, gente. A gente tem a missão de anunciar o Evangelho a toda criatura e as redes sociais, o nosso canal no YouTube serve também para isso. Então compartilha, né? Você que está assistindo pela TV, vai no nosso canal do YouTube, Diocese de Caruaru, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal também, ativa a notificação e envia esse programa para o máximo de pessoas que você puder, porque você vai estar fazendo um bem à alma dessas pessoas. Você não vai estar retendo a graça apenas para você. Amém?
Então tá, recado dado, agora vamos começar o Papo de Cruz. Hoje, no nosso quadro, eu quero falar para vocês sobre o Salmo 50. É um salmo que eu amo particularmente, assim como diversas palavras que Deus me inspira a trazer aqui para vocês. E eu estava meditando esses dias sobre ele, né? Sobre a necessidade que esse salmo faz de a nossa vida estar ligada a isso. Esse salmo nos ensina a necessidade de estar ligado a tudo que o profeta descreve e pede aqui. Então, Salmo 50, pegue sua Bíblia, não seja, gente, uma pessoa desleixada que só ouve. Aprenda a consumir também o conteúdo na palavra, amém? Salmo 50, a partir do versículo 8. Eis que amas a verdade no fundo do ser e me ensinas a sabedoria no segredo. Purifica o meu coração com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Gente, essa passagem ela já começa destacando para nós. Eis que amas a verdade no fundo do ser. O Senhor, ele tem a necessidade de ver verdade. E ver verdade não significa necessariamente que nós precisamos ser perfeitos o tempo inteiro. Mas Deus precisa ver no nosso coração, precisa ver no nosso interior a necessidade, o desejo de querer acertar, o desejo de viver a verdade, o desejo de, se errou, cair, se falhou, recomeçar, tentar mais uma vez e tentar mais uma vez estar à sombra da sua vontade, né? Aqui o profeta ele pede para o Senhor lavá-lo, purificá-lo, deixá-lo branco como a neve. Por quê? Era um homem, era um pecador, era uma pessoa falha, assim como nós, sujeita a erros, a desistências, a desânimos. Eu não sei vocês, mas eu tenho dias que eu estou tremendamente desanimada. Tem dias que eu acordo e parece que eu não tenho força para ler sequer o evangelho do dia. Parece que eu não tenho força indo além, para apenas dar um bom dia, ser educada, ser gentil com alguma pessoa que passa por mim, com alguém que me cumprimenta. Existem dias bons e existem dias maus. Existem dias que nós vamos estar plenos, estar felizes, nós vamos estar realizando a vontade de Deus com todo o prazer, com todo o impulso do nosso coração. Mas também existem dias que vão ser dias maus. E isso é natural. A gente só não pode ceder a esses dias maus. A gente só não pode ceder às quedas, às frustrações, aos pecados, às falhas. Isso é inegociável. Nós podemos sim entender que nós somos matéria humana e estamos sujeitos à falha, mas nós precisamos nos apegar a uma coisa maior. A graça de Deus, aquela que lava, que limpa, que purifica e que faz nova todas as coisas. Hoje eu convido você a ser como o profeta, a pedir a Deus que Ele te lave, que Ele te purifique, que Ele te deixe branco como a neve, que Ele te ensine a plantar a verdade no fundo do seu coração. Aqui eu não estou falando para pessoas perfeitas e também não é uma pessoa perfeita que está falando para vocês, mas aqui fala uma pessoa que luta dia após dia para entender e para fixar no coração que Deus ele é aquele que consegue purificar toda e qualquer situação. Caiu, levante. A chave do segredo de continuar a vivência constante do Evangelho é você entender que você não precisa parar no erro, porque à medida que você erra, que você cai, Deus ele é aquele que está à sua frente, de mão estendida. Ele não é como os homens que lá no Novo Testamento quiseram apedrejar a mulher e foi preciso que Jesus interrompesse. Não, lá no Novo Testamento a gente pode testemunhar essa situação. Caiu, Jesus ele era aquele que estava na frente, ia ser apedrejada a mulher e Jesus estava ali para reerguer, para tornar a vida da mulher pura novamente, pelo contato, pela sua presença, pelo conhecimento da mulher com ele, que é Deus, Deus na terra. Então, hoje eu convido você, medite no Salmo 50, não só nos versículos 8 e 9, que eu comentei aqui com vocês, mas todo o Salmo 50 e tenham o prazer de entender e desfrutar os efeitos que essa passagem causa em nós. Deus ele tem a necessidade de nos tornar puros dia após dia, pois ele sabe que lida com matéria humana, mas muito mais forte é a grandeza purificadora que está sobre a nossa vida. Então é isso, por hoje eu encerro aqui o meu Papo de Cruz com vocês. Peço mais uma vez, não esquece, gente, de compartilhar. A gente conta com a ajuda de vocês para levar o Evangelho de Cristo a toda e qualquer criatura. Até a próxima! Agradecido pela participação, pela audiência de todos, nós queremos agora suplicar a Nossa Senhora das Dores
cuja festa estivemos a celebrar no último dia 15 de setembro, a sua intercessão. Afinal, as dores do mundo continuam e o padecimento da humanidade diante da pandemia, não podemos esquecer, também continua. Por isso recorremos também a São Sebastião, o patrono, o intercessor diante das pestes, das pandemias. Desse modo, queremos aproveitar bem o nosso tempo, sendo os trabalhadores da vinha. Deus nos chama a todos. Isto está muito presente no documento de São João Paulo II, Christe Fidelis Laicis. A todos Deus chama, não apenas aos padres, aos bispos, às religiosas, mas Deus chama os leigos para sermos todos trabalhadores da vinha e trabalhadores da primeira hora. Não percamos tempo, não deixemos para depois as coisas de Deus. Afinal, a pandemia tem ceifado, tem tirado tantas vidas. Que Nossa Senhora das Dores, por sua intercessão materna, como também de São Sebastião, nos alcance as melhores bênçãos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Agradecido de todo o coração. Tenham todos um excelente final de semana. Paz e bem e até a próxima.